Estamos aqui recebendo para mim um dos maiores líderes comunitários da América Latina. Falar de desenvolvimento de comunidades de favela e não falar de precisão é a mesma coisa de ir pra Disney e não ver o Mickey. Tipo, em Roma e não ver o Papa. Referência maior, cearense da nossa terra. Exatamente. Tá quadras pro mundo, e pro mundo ele tá todo domingo aonde? Exatamente. Loucura. No Hulk, né, meu bem? No Hulk. Preto Zé, como é que você tá, meu irmão? Tô bem, feliz, tranquilo. Estamos aqui animadíssimo com essa dupla dinâmica aqui. O homem venceu, rapaz. Todo domingo ele tá lá do lado da dona dela. E hoje eu tô aqui, tá? Tô aqui e tô lá. Pois é, aí. Como que é isso pode ficar em dois lugares ao mesmo tempo? Justamente isso. Primeiro corte de bola com você, menino. Já que a gente tá falando do domingo do Hulk, né? Eu queria saber, assim, o que essa participação todo domingo, ela te traz de retorno pro trabalho que você faz. Claro que não só a visibilidade, mas o que tem além disso? Ontem, inclusive, uma pessoa conversou comigo sobre isso. Tava no show do Xande de Pilares e o cara, inclusive, assim, meio incomodado, que eu não devia estar ali, porque você é um cara que é ativista e tal. E eu tava conversando com ele que há quase 20 anos a gente tem parceria com a Rede Globo, no sentido de que ela é a maior rede de comunicação do país, mas da maior do mundo. E a gente precisa que a gente produza um olhar diferente para as favelas. Então, só falar que a mídia produz uma visão estigmatizada, negativa da favela é pouco. A gente chega para mim e dizer, amigo, como é que faz? Então é assim, pega a mídia e bota ela para falar bem de nós. Então essa era a estratégia a longo prazo. Só que aí as coisas avançaram, a gente começou a fazer parcerias comerciais, fazer projeto como a Taça da Favela, a Expo Favela, que são projetos que a gente faz em parceria com a Rede Globo, e a gente começou a entender mais de comunicação, a melhorar mais a comunicação que a gente já faz nas favelas, e amplificar, e eu acho que é pro lado da Rede Globo, ela consegue conversar com outro território que ela talvez não falasse com credibilidade e legitimidade quando a gente está falando junto com ela. Então, eu comecei já a fazer programa aqui na TV Verdes Mares, aquele quadro talento da comunidade na hora do jornal, já deu uma experiência, já deu uma mexida. Eu fui vendo um pouco das impressões de você estar no meio de comunicação em televisão aberta, que alcança muita gente. Primeiro, é muita responsabilidade, porque você está falando para milhões de pessoas, você entra na casa das pessoas. Segundo, que eu acho que assim, o nosso ativismo, ele já fala para nós todos que trabalhamos no trabalho de base. Mas precisa outros públicos que às vezes nem sabem que a gente está trabalhando, ver a gente. Então, acho que isso hoje, tem dois públicos que o Domingão trouxeram para mim, que pra mim eu já achava que a gente já estava se comunicando com eles. São as pessoas do dia a dia que trabalham, então assim, o porteiro, a mulher zeladora, que arruma um quarto no hotel, o cara que tá lá trabalhando na portaria do prédio. Então assim, as pessoas veem. E o outro público foi os idosos. Então essas pessoas, até então, eu já tinha ouvido falar, assim, vagamente, nosso trabalho, já tinha visto um canto ou em outro, mas eu não sabia o que a gente fazia. Porque a TV aberta, ela tem um grande poder, né? Mesmo, é impressionante. Mesmo cara. com a internet, que todo mundo acompanha tudo hoje em dia pela aí internet. Aí você se complementa, né? Exatamente. E aí eu acho que pro programa em si também, eu acho que a gente consegue, que é uma discussão que eu faço com o Luciano há muito tempo. Quando eu vejo as pessoas consumirem entretenimento, que a gente tá dia de domingo aqui pra tirar um lazer, pra tirar uma onda, se divertir, tá cansado do trabalho, se preparar pra segunda e tal. Mas é preciso que esse entretenimento também leve você para chegar entendendo o que está acontecendo na sua vida. Então, quando eu estou levando as ideias num programa que é de entretenimento, a gente produz um momento de entretenimento em que você leva também um conteúdo e reflexões que são importantes para a vida das pessoas. Então, ali é um momento que eu estou ali, eu entrei no lugar de Padre Fábio de Mello, inclusive, beijo meu irmão, meu amigo, um cara corajoso, ultimamente deu um depoimento muito forte sobre depressão, e eu entrei no lugar dele. Então, ele sempre foi um cara de muita filosofia, de ser um cara muito sábio, um cara muito sensato, equilibrado. Então, e eu entrei também bem naquela época do clima que o pessoal do Big Brother tava indo pra lá, então era o dia da Yasmin e Brunet, então foi um negócio meio maluco, assim, eu entrei logo no meio do negócio doido, eu falei, pô, logo no meu dia, então assim... Eu assisti nesse dia, viu? Eu sou a pessoa da TV aberta também, eu só na internet. Então eu entrei logo nesse dia e eu falei assim, pô, se você fala demais, você fica chato, se você não fala, você fica omisso, se você fala difícil demais, as pessoas não entendem, mas ao mesmo tempo você tem que transformar as coisas difíceis de uma maneira fácil de ser assimiladas. E é um equilíbrio isso, porque você tem que falar isso ali 1 em 32 minutos, porque se você passa muito tempo, você cansa as pessoas. Então eu tenho que e lembrando que a pessoa tá lá pra ver o entretenimento, então, ela não tá pra receber o conteúdo, né? Nesse clima que eu me encontro ali dentro. E é 1 minuto, 1 em 30, assim, no horário mais valioso da TV na semana. No domingo, 6 horas da noite, na Globo, é o horário mais e é quando a pessoa não tá lá pra receber esse tipo de conteúdo, ela tá lá pra receber entretenimento, e você vai lá e bota... E é pra você também pensar, né? Sim, pensar como é que você vai fazer isso de uma maneira que
não deixe brecha para ser capturado para distorcer o que você fala. Porque tudo da televisão vai para a internet. Então, E a internet ela vai picotada do. Mas o Roberto tem um ponto muito grande. Vou puxar aqui mais pra trás. O plano real, ele começou a ter aceitação do público no dia que o Fernando Henrique foi pro Silvio Santos. Que ele joga no aviãozinho e foi explicar o que era o plano real. As pessoas não têm noção do que é a TV aberta. A TV aberta ainda tá viva, a TV aberta. Muito. Ela chega a mensagem, a minha avó não conhecia o que era a CUFA. Vendo o Domingão do Hulk. Ah, é isso que é a CUFA, não sei o quê. Eu falei que eu tava no curso. Aí assim, meu neto, manda uma carta pro presidente, vai mandar pro Samuel. Você vovó, pelo amor de Deus. Eu acho que ele deve escutar muito Beto. Toda segunda-feira. Agora mesmo aí o pessoal me pega na rua e pede. Pelo amor de Deus, não é assim. O legal é o tipo de pedido, tá? Cada tipo de pedido você não acredita, cara. Eu acho que o interessante deve ser esse monte de pedido aí, viu? Porque cada um deve chegar com uma coisa mais estranha do que a outra. E é legal assim, a forma que as pessoas usam os dramas, o jogo. Eu fico lendo cada mensagem. Tem umas que o cara fala assim. Só se Deus tocar o seu coração, né? Não. Aí eu fico pensando, porra, sou ruim se Deus não tocar. Você não aceita, você não atender. É um ultimato, Não, né? É um ultimato. Só que Deus tocar seu coração. E se você não fizer, é porque Deus não tocou, então quer que você não preste. Helena, quando eu prestei serviço ferroviário, tem uma passagem que eu sempre conto. O cara mandou mensagem pra mim, um cara de 23 anos, cara, eu sou craque de bola e tudo, me deu uma chance. Cara, não é comigo. Cara, me deu uma chance que meu futebol é do nível do Messi. Viu? Não, cara. É o nível. Autoestima, Autoestima? Porra, eu nunca me Olha, todo mundo sofrendo com o problema de baixa autoestima, né? E o cara já tá. Esse é o nível do futebol dele. Porra, eu queria uma dessa também. Mas, de novo, menina, pode continuar. Posso continuar? Posso. Tô mandando isso aqui hoje. Gostoso. Pronto, tem outra coisa que eu queria ver era essa questão de conciliar esse trabalho, porque você fica rodando pra lá e pra cá, e como é que movimenta isso, como é que controla isso? Porque você é a pessoa, mas a gente sabe que tem toda uma rede e é fácil. Eu tenho uma pessoa que cuida de uma agenda minha aqui em Fortaleza, que é a Juliana. Tem uma pessoa que articula outra agenda em São Paulo e outra que articula no Rio de Janeiro. Então é um equilíbrio entre essas pessoas que organizam para mim estar no lugar, fora minhas viagens para os outros estados. Então é como se a CUFA fosse um Vaticano e eu virei um papa que vai para tudo que é lugar. Então eu fiquei 3 anos e meio em São Paulo. Mas ainda não tem o papa móvel não, né? Tem não. Eu vou botar o Zezé móvel. Acabou de fazer o Zezé móvel, eu acho. Criar um Uber próprio. E aí, quando eu terminei de cumprir a questão em São Paulo, por causa da pandemia, aí veio a ideia de eu ir pro Rio de Janeiro. Eu falei, porra, até brincar, se isso era um prêmio, era castigo. Eu falei, pô, Rio de Janeiro é minha escola, pô, vamos lá. Porque no Rio as coisas é frenética e a dinâmica é totalmente à parte, né? Mas aí tá super bem, já recebi o título de cidadão carioca, recebi outro título agora de cidadão fluminense, que é pela Assembleia Legislativa. No mesmo dia, ao spoiler, tá? Que eu tô dando aqui, ó. Vai receber eu, o Belo e o David Brasil no mesmo dia. Eita, É um paulista, um paraibano e um cearense. é bom que o negócio Vai bem. ser muita doideira nesse dia. Eu não sei como é que é essa assembleia, mas vai ser bem animado o negócio. Preto Zezé. Não, mas vai ser muito top. Agora pra te Só falar. não venha com bullying, não. Não, é o David Brasil. Mas assim, falando um pouco mais sério. Como é que consegue entrar a CUFA nas comunidades? Como hoje você entra em contato com as igrejas evangélicas, com o terceiro poder, o quarto poder, agora não me engano a cabeça como se chama. Ou abre uma CUFA, pai, o que eu vou fazer, não tem conversa aqui, quem quiser ver, como é que eu faço pra a CUFA chegar no meu bairro? Na verdade, a CUFA é um sentimento. Antigamente a pessoa perguntar o que eu achava da CUFA, porque assim, já tem gente fazendo muito trabalho inspirado no que a CUFA faz. Então, obrigatoriamente, você também não tem que. Ela não deixa de ser mais legítima, mais importante ou menos importante, porque ela não é da CUFA. Ela tá fazendo um trabalho também que é. A gente articula melhor a comunicação, os parceiros e tal, mas a gente tem 30 anos também de trabalho. Então a gente fica avaliando se o líder é um bom líder, a liderança que está lá é uma boa liderança. Ou às vezes nem é liderança, mas tem característica que você olha na pessoa, você dá um empurrãozinho ali, aparecem outras coisas, né? Às vezes a pessoa nem se vê como tal. Geralmente, a liderança da CUFA, elas seriam pessoas não indicadas. Que trabalho. É só olhar assim, o Celso, que é o fundador. O Celso morou na rua, debaixo de viaduto, passou fome, caralho. E eu apoio carro na rua quando ele me recrutou pra CUFA. Há 27 anos atrás. Então ninguém, mas vai chamar um cara lavando um carro na rua. Ninguém nem acreditava que a CUFA ia virar o que ela virou. Hoje, então vocês são meio que caçadores de talentos. Na verdade, nem cara, porque vem muita gente vai observando todo mundo, porque todo mundo vê as coisas aqui. Não, vai isso aqui lá no meu bairro. Mas não é assim. Não é um fast food. Construir isso aqui é porque as pessoas estão vendo agora, mas já tem trabalho pra trás pra caramba quando não tinha nada. Por isso que eu falei aquilo, acreditar quando não tem nada. É muito osso, cara. Hoje vê tudo montado, agora tá no podcast aqui, tá o som rolando, o LED, tudo bonito. Inclusive a expectativa das pessoas lá no trabalho em favela é tão baixa quando as pessoas chegam e olham isso aqui. Ah, mas quem foi a produtora? Não, foi na cara de favela que botaram isso de pé. As pessoas não acreditam.
que agora tem um secretário de regional, tem um reitor de uma das universidades mais importantes do país, tem um professor que nem o Bruno, aí ao escalão, né, da qualidade de trabalho. Então, trazer essas pessoas para perto de nós, aproximar esses parceiros, é também uma arte que a gente tem que produzir nos nossos líderes. Não adianta ter um líder que faz uma coisa que ninguém vê, e é nisso aí você vai se tornando uma coisa interessante, para voltar para a pergunta disso aqui. Na verdade, a CUFA não entra, a CUFA já está, porque ela é formada por gente que vem de lá. O que a gente conecta, ou não, às vezes é saber se o talento é legal. Às vezes o cara tá ali sozinho, ele teve que se alinhar com um vereador, ele teve que entrar no partido, teve que entrar no movimento, ou então numa atividade ilegal, ou fazendo juízo de valor. O cara tem que se virar para fazer as coisas acontecer dentro de um território de favela, que a gente sabe que uma coisa é o mundo formal, outra coisa é o mundo que tem lá, o que deixaram para nós fazermos. Então você vai ali desenvolvendo um tipo de olhar e perceber. Vamos trazer aquela pessoa. Às vezes a pessoa começou tipo assim, o Robert é um cara de esporte, mas ele tá se vendo como líder de outras coisas, e já virou um produtor de eventos. Pois é, isso que eu ia dizer, às vezes a pessoa pode estar até cansada de tentar fazer, tentar e não conseguir, porque eu sei como é você querer fazer uma coisa, querer estar ali naquele nível, e vai, tenta, não consegue. E outra responsabilidade, né, cara? Você botar o nome da CUFA é legal, mas, por exemplo, uma pessoa bateu numa mulher. Ah, bateu numa mulher, vai prevenir um filho. Uma pessoa da CUFA bateu numa mulher é diferente. Tá lá Com certeza. Entendeu? Quando eu digo pro cara líder que acha que é só uma mão, porque veio no Hulk, o Celso aqui, o Bill ali, a gente vai no evento, tal, a pessoa tá vendo ali. Existe o outro lado, do jeito que é grande pra gente fazer essas coisas, no dia de domingo trazer o rei da universidade e tal, é também muito arriscado quando você comete erro. Porque é do mesmo tamanho o seu erro também. É sempre maior. Assim, Quanto mais visibilidade, maior. A gente vê no todo o dia desse eu tava lá, eu mais um de um banco, uma falta de investimento. Então, assim, o Preto Zezé colocou toda a renda da propaganda para 2 estúdios em Fortaleza. É aqui, em breve. Tá querendo spoiler. Eu vi ali na propaganda, mas, pô, quero saber onde é que vai ser esses estúdios. Poço da Draga, pô. Vai ser o Poço da Draga e no... Tudo aqui. E o outro vai ser lá na Barroso. Não, eu acho que vou botar tudo aqui. Porque a gente, aí é que eu tô dizendo, a prioridade, né? O clima de estruturação aqui tá precisando de mais apoio. Lá na Barroso a gente já tá mais estabilizado. Aqui a gente precisa investir mais, formar mais gente, trazer mais parceiros, colocar mais recursos para que a coisa ganhe mais velocidade, porque tem muitas coisas que vão vir para cá agora, que a gente vai ter que intensificar a luta e acelerar o carro. E como é que seria para você usar esses estudos? Por exemplo, se eu quiser abrir um podcast, a menina que quer abrir... Aí vai ter que entrar na página da CUFA, agendar, aí vai ver o que a pessoa faz. Na verdade, nós vamos aumentar o que já está sendo feito. Vai ser... Você tá falando sobre a comunidade, eu acho que é importante a gente falar, já que a gente tá aqui na comunidade, né? Assim, já tem vários projetos que vieram pra cá, ou disseram que vinham pra cá, e tudo isso gerou uma polêmica, tudo isso gerou um desconforto pra comunidade. E assim, como é essa questão hoje que tá, né? Porque quando o próprio aquário veio pra cá, gerou um desconforto pra comunidade. Tanto que o aquário não chegou a ser feito, agora vai ser da UFC. Mudou essa situação com a comunidade. Eu acho que mudou muito, até porque mudou o entorno, né? Quero que eu fale pro pessoal. Eu disse, gente, se você não abrir relacionamento, você não vai ter acesso. Se você não tem acesso, você vai viver a reboque, porque as informações chegam do nada. Então você tem um reitor dizendo o que a UFC vai fazer. Você tem o secretário regional quase que todo dia aqui. E agora nós vamos ampliar ainda mais a possibilidade das pessoas terem acesso às autoridades. Você vai fazer o quê aqui? Como é que acontece? É pra mim o negócio, então você tem que conversar comigo também. E aí a gente trouxe o prefeito vê. Porque geralmente eles falavam muito sobre essa falta de diálogo com a comunidade. E existe porque as favelas são apartadas e isoladas. O que nós estamos querendo fazer é aproximar o poder para construir canais de comunicação. Se não fizer isso, é ficar no mesmo que está a gente recebendo informações trocadas. Nosso contato direto com as autoridades é para evitar que tenha intermediário. E ainda mais nesse período de fake news que estão por aí. Tati, infelizmente nosso tempo está acabando. Tati não, Melina, por favor, suas considerações finais, para todos os finais para o Preto Zezé, para encerrar. Eu acho que assim, como já o tempo já tá meio escorrendo das mãos, eu vou só agradecer ao Preto Zezé por estar aqui com a gente, parceiro, estar aqui nessa aqui desse projeto maravilhoso, estar com favela, CUFA, todo mundo junto. E eu espero que, como tudo que a gente faz, a gente tá recebendo o apoio do Ministério de Direitos Humanos, da UFC, mas daqui a pouco, em algum momento, isso vai ter. A ideia é que a gente trabalhe hoje, preparando para que se a UFC ou o Ministério, por algum motivo, não tenham mais a parceria, a nossa vida continue acontecendo. Até porque então quem tá aqui aprendendo são pessoas da comunidade. Então o objetivo é que isso comece a ser. É isso. Parabéns para vocês, tá? Orgulhoso de vocês. Obrigado. E assim, para encerrar minha pergunta final, vou lhe dar 2 alternativas. Ou você me dá o número da Natuza Nery, da Andréa Sardinha, ou você mete aqui no final uma rima para despedida do nosso curso e do nosso podcast. Rima.
não, as artes delas não me interessam, eu quero a rima. Eu vou aproveitar até a rima aí no clima do samba. Tá rolando um samba aqui. Tá batendo a... Eu vou tentar seguir essa batida do samba. Quem tá chegando com eco aqui, né? Faltorando. Mas eu vou fazer uma rima que é mais assim. Eu não vou dar o telefone da Natuzzi nem da Sadi ainda. Mas fica preparado que um dia muda o clima. Quem sabe nas entrevistas não vai vir aqui essas duas rimas. Valeu, Pedro. Obrigado. Pessoal, obrigado. Mais um episódio. Obrigado por ter ficado até o final. Valeu!